Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez na sua vida, você já perdeu a oportunidade de conquistar aquele emprego dos sonhos com um excelente salário, com um ambiente motivador e para fazer aquilo que você mais gosta de fazer? Pois é, se você perdeu essa oportunidade porque não tinha condições de passar por uma entrevista em inglês, acostume-se com o fato de que esse requisito vai se tornar cada vez mais comum. Eu já fui procurado por pessoas que vieram estudar comigo justamente porque elas precisavam de conquistar essa habilidade de uma maneira muito rápida. Ou então, já teve também casos de empresas que foram adquiridas por multinacionais e que de uma hora para outra as reuniões passaram a ser em inglês e tudo mais. Quer dizer, se você não tem um emprego, fica difícil você entrar. E se você já tem e não tem esse requisito, você corre sério risco de ser substituído por alguém que tem essa competência de falar inglês. Mas por que você, até agora, ainda não aprendeu inglês? Eu até consigo entender o que pode acontecer. Você entrou no curso de inglês tradicional, que ele começa bem devagarinho, em que o processo todo de formação leva 8 anos, que é bastante tempo, não precisa levar isso tudo, e você não conseguiu adequar o progresso do seu curso de inglês à necessidade do seu trabalho, porque a necessidade do seu trabalho já está ali. Isso é, se você já estiver empregado. Se você não estiver empregado e você está contemplando trabalhar para uma empresa que tenha essa necessidade, 8 anos é muito tempo. Mas eu não quero dizer que você precisa levar 8 anos para desenvolver a sua habilidade. 8 anos é o modelo de negócio das escolas tradicionais de inglês. Por que 8 anos? Porque durante 8 anos elas mantêm o aluno preso ali e ele vai ficar religiosamente todos os meses pagando uma taxa para aquela escola. Então não é interesse das escolas tradicionais acelerarem esse processo. Enfim, se você está nessa condição, se você já é um profissional, você precisa aprender inglês logo. Agora eu quero te dizer uma coisa que é muito importante. O aprendizado do inglês não é uma coisa que você começa hoje e daqui a algum tempo para você fala inglês, você já está fluente. Não, é um processo e a cada dia você vai adquirindo novas competências. Ou seja, se você for uma pessoa tecnicamente muito competente, mesmo que o seu inglês seja elementar, rudimentar, o que for, você já vai conseguir uma colocação e se aperfeiçoar. Eu conheço pessoas que tinham inglês razoável e conseguiram se colocar numa empresa muito boa por causa da sua competência. Ou seja, você não precisa esperar ter um domínio completo da língua inglesa para pleitear empregos em empresas que tenham esse requisito. Se você for competente, se você fizer bem o seu trabalho, você for reconhecido na sua área, a empresa certamente vai ter um interesse em você. Mas voltando ao aprendizado inglês. Você não tem 8 anos para aprender inglês, tá? Então, você tem que tomar o processo de aprendizado nas suas mãos. Você tem que assumir a responsabilidade pelo seu processo de aprendizado e você tem que entender como o teu cérebro funciona para que você não desista ao longo do caminho. Olha só o que acontece nesse caso que eu te falei. Você está precisando do inglês e você vai numa escola tradicional. E você vê que aquilo é muito devagar. Aí o que acontece com você? Você começa a pensar assim, puxa vida, eu nunca vou conseguir aprender esse negócio, eu não tenho competência para aprender inglês, isso aí não entra na minha cabeça. Quer dizer, a gente coloca culpa em nós mesmos quando isso não é verdade. Isso absolutamente não é verdade. Até eu vou contar para vocês uma coisa muito interessante que eu já observei com diversos alunos e que é um ponto fundamental do aprendizado, que é você estudar inglês a partir de materiais que você ame. Tá? Eu ia falar goste, mas eu acho que você tem que ir além. Você tem que estudar com materiais que você ame. Olha só, nas aulas de conversação que eu dou, às vezes, se o assunto não toca muito a pessoa, se o assunto não é algo em que a pessoa tenha muito interesse, a quantidade de erros é maior. Ao passo que se eu, por sorte, quer dizer, eu seleciono tópicos para conversação, mas se eu tiver a sorte de escolher um assunto que a pessoa se identifique muito, uma coisa fantástica acontece. Ela começa a falar com uma fluência enorme. Quer dizer, o que acontece nesse ponto? É o que se chama de entrar no fluxo. A pessoa, ela está se expressando em inglês, porém, se você parar para perguntar para ela vai te dizer que nem sabia, nem estava se dando conta de que estava falando inglês. Por quê? O assunto interessava ela de uma tal maneira que ela falava em inglês sem se preocupar em acertar, com gramática, etc., e falava com fluência. Tá certo? Então, isso é muito importante. Agora, voltando novamente para as escolas de inglês, por que elas são uma fonte de frustração? A primeira coisa são as
provas, né? O que é a prova, na maior parte da nossa ideia? O que nós pensamos são provas? As provas são um carimbo de incompetência ou de competência. Porém, eu enxergo de uma forma totalmente diferente. As provas são uma forma de você medir o seu progresso, medir a sua evolução. Se você está começando a estudar inglês hoje, você não sabe quase nada, eu te der uma prova, né? Vamos supor, de uma pessoa que estudou 1 ano, você não vai acertar. Mas olha só, olha de uma outra forma, encare de uma outra maneira. Essa prova, vamos supor que tenha 10 questões, você vai acertar uma. Olha só que fantástico, você está começando, você recebeu uma prova de quem já estudou 1 ano, você acertou uma questão. Ao invés de ficar triste por não ter acertado 9, você vai ficar exultante porque acertou uma questão. E aí você vai pegar essa mesma prova e vai fazer essa prova ao final do primeiro mês de estudos, ao final do segundo mês, e você vai ver que a sua nota vai aumentando. Ou seja, ela é um indicador do seu progresso e não um atestado de competência ou incompetência. Só você encarar esses testes de uma forma diferente, já vai ser um grande ganho e melhor, eles vão servir para te motivar. Porque se você estuda, e você acha que não está progredindo, isso é totalmente desmotivador, tá certo? Então, você não pode ter essa ideia, né, esse rótulo de que não consegue aprender, já passou de idade e tudo mais. Não, você tem que manter a sua motivação para o estudo. Eu falei para vocês das escolas tradicionais, né? Aí você fala assim, puxa vida, mas onde então que eu vou estudar? Gente, tem um monte de cursos que tem uma filosofia diferente, tá? Geralmente os cursos online, eles oferecem uma metodologia diferente em que você assume o controle do seu processo de aprendizado, tá? Isso é o mais importante. O que é assumir o controle do processo de aprendizado? A primeira coisa é estudar todos os dias. A segunda coisa, você encontrar materiais que sejam motivadores para você, cujo assunto te interessa. Você gosta de fotografia? Procura textos que falem sobre fotografia. Você gosta de astronomia? Vai atrás de podcasts, textos, etc., sobre astronomia. Tá certo? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, né, é a persistência e não desistir. O quarto ponto, entender como funciona o processo de aprendizado, em que você vai ter diversos obstáculos ao longo do caminho. Um deles é esse daí, que você achar que não progride. Muita gente desiste por causa disso, porque pensa que não progride. Mas para pensar comigo. Você é uma pessoa que, né, normal, você aprendeu a falar português, que é muito, 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 muito difícil. Quando você chegou nesse mundo, você não conhecia nada, nenhuma palavra, e você aprendeu. Por que você não aprenderia um segundo idioma como o inglês, e um idioma que está no ar, está em tudo quanto é lugar? Você liga a televisão, você liga lá no Netflix, no Amazon Prime, e por aí vai. Tem uma quantidade imensa, quer dizer, é uma língua que praticamente, sem necessidade de você viajar para o exterior, ela está totalmente ao seu redor. Tá? Você vai se acostumar com sons e etc. Então, não existe razão para que você não aprenda. E tem um ditado muito interessante do Lao Tzu, uma jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Então, se você todos os dias andar, por exemplo, um pouquinho, você não vai ficar no lugar, você vai estar andando, você vai estar saindo do lugar, certo? Você vai estar progredindo. Então, se você estudar 1 minuto por dia e você aprender uma palavra nova em contexto, quer dizer, dentro de uma frase, só isso, uma. Certamente, depois de um certo, vai demorar um pouquinho, né? Mas certamente, depois de algum tempo, você vai ter um amplo vocabulário, você vai ter um grande conhecimento das estruturas da língua inglesa e você vai ser capaz de se expressar sim, tá certo? Então, é questão de justamente você entender que esse processo, ele acontece. Tá? Esse processo de aprendizado, esse progresso no aprendizado da língua. Então, não tem como. Agora, voltando ao seu caso aqui, você quer fazer uma entrevista, você quer trabalhar numa empresa em que a língua inglesa seja muito comumente usada. E é lógico, você vai ter que acelerar um pouquinho mais o seu passo, você vai ter que estudar um pouco mais. Porém, você, como já disse, o inglês está em tudo quanto é lugar. Você consegue muito facilmente, através das técnicas corretas, até que eu já abordei em outros vídeos, como, por exemplo, como criar um ambiente de imersão, você vai conseguir avançar muito rapidamente. Dependendo do conhecimento que você já tem, eu te digo que em 2 a 3 anos você já vai ser capaz de expressar com uma fluência muito boa, que eu diria de fluência razoável até uma boa fluência. Tá? Vai depender da sua dedicação e
de todos esses fatores que eu citei para você, tá? E dentro de tudo isso, você tem que entender que o problema, se você ficar frustrado, desmotivado, não tem nada a ver com a sua fisiologia, com a sua idade, com o gênio do aprender, nada disso, tá? Tudo que você pensar faz parte do processo normal de aprendizado e qualquer pessoa vai passar por essas mesmas etapas. Elas vão ter as mesmas dificuldades, porém, elas vão seguir em frente. A diferença entre aqueles que desistem e os outros que chegam à fluência, eles passam pelos mesmos obstáculos, pelas mesmas etapas do processo de aprendizado. A diferença é que elas não desistem. E eu te digo, naquele momento em que bater aquele desespero, que você pensar que não vai aprender, etc., para, respira fundo e continua no dia seguinte. E pensa assim, não tem nada de errado comigo. Se eu conseguir continuar andando, eu vou chegar lá. Eu vou chegar ao final das 1000 milhas, porque todos os dias eu vou dar um passo à frente. Tá? Então, você não pode mais se dar ao luxo, hoje, nos dias de hoje, de abrir mão de dominar uma competência tão importante quanto o domínio da língua inglesa. E olha que interessante, falar inglês requer 4 habilidades, né? Ler, escrever, falar e ouvir. Tá? A leitura é a mais fácil de todas, tá? Porque aí a gente usa aquela técnica do método de Pareto, quer dizer, 20% das causas são responsáveis por 80% dos efeitos, 20% das pessoas mais ricas têm 80% da fortuna do mundo, e por aí vai. Então, você concentrando-se nas palavras mais comuns, tá? Você vai, em prazo de tempo muito curto, que eu diria entre 3 a 6 meses, você já vai conseguir entender muito bem uma grande quantidade de textos. Existe uma técnica, sim, que eu também abordo em outro vídeo, que eu vou colocar aqui na descrição, que eu falo justamente isso, como dominar a leitura da língua inglesa em 6 meses ou menos. Olha que bacana, uma das habilidades, que é a leitura, você consegue dominar num prazo muito rápido. E o seu chefe, vamos supor, né, que você está dentro de uma empresa que precisa de inglês, o seu chefe vai notar esse esforço. Puxa vida, ele já conseguiu, ele já está lendo textos em inglês. E a leitura é uma habilidade base, ela suporta as outras 3. Quer dizer, se você lê muito, você vai conseguir falar com mais facilidade, você vai entender também as palavras com mais facilidade, porque você já viu as palavras na forma escrita, tá? E você vai também conseguir, né, alavancar muito rapidamente o seu progresso. Mas o requisito fundamental, tá, é a persistência. E para ter persistência, para estudar todos os dias, você precisa estar motivado. E essa motivação, aí você tem que achar aquilo que te motiva. Não vai confiar naquilo que uma outra pessoa falou. Olha só, uma escola de inglês, ela apresenta a mesma receita para todo mundo. Está num hospital, como se você for médico, você não receita o mesmo remédio para todo mundo. Você bota a caixinha de aspirina lá e todo mundo que entra, você dá uma aspirina. Não, não é assim. A pessoa tem que ser examinada, tem que determinar a condição, fazer o diagnóstico e receitar um tratamento para cada tipo de doença. Tá certo? Mas o inglês não. O inglês é a mesma receita para todo mundo. Não interessa se você gosta daquilo, se não gosta, etc. E outra coisa também, o ambiente numa escola tradicional de inglês é um ambiente muito confortável. Os alunos não são expostos ao desconforto, né? O que é o desconforto? Você mostrar para o aluno palavras que ele não conhece. Não. Em toda a lição do curso de inglês, exatamente todas as palavras são explicadas pelo professor. Tudo bem, pode até ser que isso funcione, mas é muito lento. E no mundo real não é assim, né? Até na escola de inglês tem o que a gente chama de teacher talk, quer dizer, o professor fala com você como você, né, tivesse algum problema. É assim, my name is Rubens. Então ele fala dessa maneira, mas no mundo real ninguém fala dessa forma com você. Então, você precisa se expor o máximo possível ao inglês autêntico. Leia textos que você não conhece todas as palavras, porque aí você vai estar exercitando uma habilidade fantástica, que é a capacidade de inferir o significado das palavras a partir do contexto. Tá certo? Então, é uma gama muito grande de opções. Tá? Eu não tenho condição de falar tudo aqui nesse vídeo, que também vai ficar muito longo, mas eu tenho diversos vídeos no meu canal que eu falo
especificamente sobre cada um desses aspectos que eu estou aqui passando de uma forma mais rápida. Porque a minha principal mensagem hoje aqui para você é justamente, você não precisa se privar das excelentes oportunidades que o domínio da língua inglesa vai te oferecer por pensar que não consegue, que tem dificuldade, a pastoridade, etc. Não, não existe nada disso. Você sim, você é capaz de aprender, e se você começar hoje, daqui a um pouco tempo, dependendo do conhecimento prévio que você já tem, e todos nós hoje nós já temos algum conhecimento prévio do inglês. Agora eu vou te contar uma coisa, tá? Se você não fizer nada, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, onde você vai estar? Exatamente no mesmo lugar. E olha só, o mundo muda com uma rapidez muito grande. Se você não se adaptar, pode ser que em algum momento do futuro você não consiga se recolocar no mercado ou mesmo encontrar, né, algum emprego que esteja no seu nível de conhecimento, tá certo? E lembre-se sempre, o aprendizado de inglês não é uma linha reta. Você começou aqui, só daqui a 4 anos ou 3 anos, etc., que você vai colher os resultados. Não, você pensa como se fosse uma escada. A cada dia você está subindo um degrau, a cada dia você está aumentando o seu conhecimento, e esse conhecimento aumentado vai te permitir fazer determinadas coisas, e coisas cada vez mais complexas, se você subir o degrau de cada vez, tá certo? Então, eu estou insistindo bastante com isso, que eu já vi muita gente perder oportunidades fantásticas porque não domina a língua inglesa. E da mesma forma, eu já vi pessoas conquistarem posições, oportunidades também maravilhosas porque falavam inglês, tá certo? E muitas dessas pessoas, principalmente na minha área de origem, que é a área de computação, as pessoas aprendem inglês sozinhas, lendo material em inglês, estudando com livros em inglês, etc. Já vi pessoas que aprendem inglês sozinhas, participando de joguinhos, né? Nos joguinhos você tem aquelas comunidades, eu não sou muito familiarizado, mas você pode interagir com outras pessoas do mundo inteiro. E elas aprenderam inglês assim, sem nunca ter colocado o pé numa escola. Mas por quê? Porque elas tinham uma motivação muito forte, que era o jogo em si. O jogo era o que motivava essas pessoas a aprenderem inglês, tá certo? Então, eu espero que essa mensagem tenha te encorajado e tenha te animado e te provado que realmente é possível. Não tem nenhuma razão de você desistir e de adquirir. E você sabe qual que é o melhor momento para você começar inglês? Agora, hoje. Tá? O primeiro momento é lá atrás, sei lá, 20, 30 anos atrás. E o segundo é hoje, agora. Então, não perca tempo. O meu portal, Aprendendo Inglês, eu tenho uma quantidade enorme de conteúdo lá que vai te ajudar muito. Tem áudio, tem textos, enfim. Tem meus artigos que eu explico tudo isso. Também tem os links para os vídeos no meu canal. Enfim, hoje dá para aprender inglês sozinho. O que falta é você determinar. Eu vou aprender inglês e vou fazer tudo o que eu precisar para adquirir essa fluência, essa competência que é tão importante para mim, tá bom? Então, eu espero que eu tenha conseguido te motivar e muito obrigado por estar aqui comigo e te vejo no próximo vídeo. Até mais.